Forças russas eliminam posições de brigada mecanizada ucraniana, mercenários estrangeiros. Ministério da Defesa da Rússia informou que as forças russas eliminaram posições temporárias da 72 Grau Brigada Mecanizada Ucraniana, bem como de mercenários estrangeiros. Na direção ao sul de Donetsk, as forças russas repeliram as ações ucranianas ocupando linhas e oposições. Ainda no sul de Donetsk, em 24 horas, foram eliminados mais de 40 militares ucranianos. Uma unidade de sabotadores em equipe de morteiro foram destruídos em Lugansk. Além disso, na direção de Krasny Lima, as forças ucranianas perderam mais de 30 combatentes. Com o resultado do ataque russo em um posto de comando ucraniano de Kramatorsk, foram eliminados mais de 35 militares, incluindo 5 oficiais superiores. Em 24 horas, o adversário perdeu até 100 combatentes, 4 veículos de combate de infantaria de Donetsk. Na direção de Kupiansk, Krasny Lima, o regime de Kiev perdeu mais de 50 combatentes. O sistema de defesa antiaérea russo ainda bateram o setor drones ucranianos, 2 projéteis e mares, 2 mísseis HRM. Ao todo, desde o início da operação militar especial, foram eliminados 352 aviões, 192 helicópteros, 2.731 drones, 399 sistemas de defesa antiaérea, 7.249 tanques e outros veículos blindados de combate, 944 lançadores múltiplos de foguetes, 3.719 peças de artilharia de campanha, morteiro, 7.765 veículos militares especiais, concluiu o comunicado. FSB liquida 4 sabotadores ucranianos na região russa de Bryansk. No domingo 25, o Serviço Federal de Segurança FSB da Rússia desmembrou uma unidade de sabotadores ucranianos, sendo 4 deles mortos enquanto tentavam acessar a região russa de Bryansk a partir da Ucrânia. O FSB russo liquidou na fronteira da Rússia uma unidade de sabotadores ucranianos como resultado dos confrontos. Em 25 de dezembro de 2022, foram eliminados 4 sabotadores que tentavam ingressar no território de Bryansk a partir da Ucrânia, informou o FSB. De acordo com informações, sabotadores ucranianos portavam armas estrangeiras, pistolas de fabricação alemã CIG, Sauer e munições, equipamentos de comunicações e navegações, bem como meios para a realização dos atos terroristas de sabotagem. Além disso, os integrantes da força ucraniana possuíam 4 bombas com 40 quilos de explosivos. Lavrov acusa a Casa Branca de querer fim da história previsto por Fukuyama. A administração de Biden quer o fim da história, que seja domínio total da ideologia liberal. No mundo previsto pelo filósofo norte-americano Francis Fukuyama, ocorre na prática, disse o ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov. Quando Francis Fukuyama disse há 30 anos, ou ainda antes que o fim da história tinha chegado, quando ele falava do domínio total da ideologia liberal, que a democracia do modo de vida liberal, significando que o sistema mundial concorrente, o sistema de socialismo, havia desaparecido. Passado algum tempo, ele foi rapidamente exposto ao ridículo. Passaram a dizer: veja como Francis estava errado. Não se deve fazer previsões de forma tão categórica. Se analisaram a política do governo Biden, verão que é exatamente isso que eles querem, apontou Lavrov durante uma reunião de trabalho com diretores de diversas mídias russas. A atual administração norte-americana, acrescentou o chanceler russo, deseja que o fim da história ocorra não apenas nos livros de cientistas e analistas políticos, mas também na vida real. Isso se reflete no que está atualmente acontecendo na Europa
em outros continentes. Os enviados norte-americanos exigem que todos os países assumam uma oposição contra a Rússia, exige que eles aderiam às sanções, exige que não comunique com os representantes russos. Isso é um reflexo da tentativa de estabelecer o fim da história, domínio final irrevogável daquele mesmo brilhão de ouro, acrescentou Lavrov. No entanto, o diplomata russo disse estar certo que os países ocidentais perderão em breve a capacidade de liderar a economia global. Garanto-lhes que em um futuro próximo veremos uma redução das capacidades do Ocidente, uma redução muito séria da sua capacidade de dirigir a economia global da maneira que eles queiram ou não terão de negociar, enfatizou Lavrov. Chefe de inteligência ucraniana declara planos de devolver Crimeia pela força e diplomacia. O chefe da diretoria principal de inteligência do Ministério da Defesa ucraniana, Kirill Budanov, reiterou os planos de Kiev de devolver o controle sobre a região russa da Crimeia. A Crimeia será devolvida de forma combinada pela força e pela diplomacia, mas sem força nada vai acontecer. Nossas unidades entram lá com armas nas mãos, afirmou Budanov. Anteriormente, o chefe de gabinete de Zelensky, Andrei Yermak, disse em entrevista ao The Guardian que em 2023 Kiev planeja derrotar a Rússia e retomar o território da Crimeia. Kremlin tem salientado que a Crimeia faz parte da Rússia e que as reivindicações em relação ao território russo receberiam uma resposta adequada. A Crimeia se tornou uma região russa após um referendo realizado na península em março de 2014. Na época, a maioria dos moradores votou a favor de sua reunificação com a Rússia. O Irã não participa do conflito na Ucrânia e considera as ameaças feitas ao Teherã uma retórica irresponsável, afirmou durante coletiva de imprensa representante oficial do Ministério das Relações Exteriores iraniano Nasser Kanaani. Na semana passada, Mikhail Podolyak, conselheiro do chefe de gabinete de Vladimir Zelensky, declarou ser preciso deixar a política de sanções em relação ao Irã, que não funciona, a passar para prisões de fornecedores e destruição de usinas. Anteriormente, representante oficial da chancelaria iraniana afirmou que as declarações das autoridades ucranianas sobre o suposto fornecimento pelo Irã de drones para a Rússia são infundadas e reiterou que o Teherã não entrega drones a nenhum dos lados do conflito. A culpa uns dos outros, bem como o Irã, não ajudará a Ucrânia, seu povo e sua liderança. Rejeitamos as acusações das autoridades ucranianas. Reitero, não participamos do conflito na Ucrânia. Estamos prontos a ajudar a resolver a crise e estabelecer a paz neste país. Consideramos irresponsável a retórica ameaçadora. Não importa de que o órgão venha, responsabilizamos o governo ucraniano pelas consequências legais e políticas de tais declarações, disse Kanaani, cujas palavras foram publicadas no canal do Telegram de Chancelaria da República Islâmica. A mídia ocidental destaca ações bem-sucedidas a comandante Surovikin na operação especial. As ações do comandante das tropas russas na zona da operação especial na Ucrânia, general Sergei Surovikin, reduziram as chances das tropas ucranianas de avançarem na direção sul, salienta o jornal britânico Financial Times. A edição elogiou o trabalho de Surovikin, que conseguiu reforçar a linha de frente e realizar a bem-sucedida retirada das tropas de Kherson. Estas posições defensivas mais fortes reduzem a chance de uma contraofensiva,
bem-sucedida da Ucrânia no inverno que poderia cortar o corredor terrestre passando pela costa do Mar Azov, conectando a Rússia com a Crimeia, diz o artigo. A mídia ocidental já tinha sublinhado que os militares russos, do ponto de vista tático, passaram a atuar de forma mais coordenada após nomeação de Surovikin como comandante das tropas na zona da Operação Especial na Ucrânia. Em meados de outubro, as autoridades russas começaram a retirar os moradores de 4 municípios de margem direta do rio Dnieper para interior da região de Kherson. Outras regiões russas, em meio a constantes bombardeios ucranianos e devido ao risco de inundação da área no caso de um ataque contra a barragem de hidroelétrica de Kakhovka. Segundo sublinhou Sergei Surovikin, a situação de Kherson representava perigo para a vida dos civis. Até o início de novembro, 115 mil pessoas foram evacuadas da margem direta de Dnieper, com o ministro da Defesa russo, Sergei, dando ordem de retirar as tropas para a margem esquerda do rio, organiza a linha de defesa das forças russas ao longo de Dnieper. 306 graus de dias de operação especial militar nas fronteiras russas. Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Durante a operação, o exército russo, junto com as forças das repúblicas de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk, uma parte significativa da República de Donetsk, inclusive Volnovakha, Mariupol, Svitogosk, bem como toda a região de Kherson, áreas de Zaporozhye, junto do Mar de Azov e uma parte da região da Kharkovia. De 23 a 27 de setembro, a RPD e RPL, regiões de Kherson e Zaporozhye, realizaram referenda sobre adesão e federação da Rússia, com a maioria da população votando a favor em 30 de setembro. Durante a cerimônia de Kremlin, o presidente russo assinou os acordos sobre a integração das repúblicas populares de Donetsk, Lugansk, regiões de Kherson, Zaporozhye. A Rússia, após aprovação por ambas as câmeras do parlamento russo, os acordos foram ratificados por Putin no dia 5 de outubro. Sirenes de alerta aéreo soam na região de Nikolaev. Sirenes de alerta aéreo soam na região da Kharkovia. Cortina branca, tripulação de máquina de fumaça treina em proteção de seus camaradas. Presidente condena Cristina Kirchner, espinha dorsal da política argentina em 2022. A excelência na política argentina do vice-presidente Cristina Fernández de Kirchner ficou evidente neste ano quando ela foi vítima de uma tentativa de assassinato, foi condenada pela justiça e anunciou que não seria candidata nas eleições gerais de 2023. Enquanto a justiça investiga a tentativa de homicídio que foi vítima, no 1º de setembro, o ex-presidente 2007-2015 anunciou que não concorreria às eleições do ano que vem, após saber que a condenação que recebeu pelo crime da administração fraudulenta em detrimento do Estado de 6 anos de prisão e inabilitação perpétua para o exercício de cargos públicos. A sentença histórica, que pela primeira vez condenou um vice-presidente no exercício de seu mandato, em um tema que não pode ser isolado do contexto regional, disse a diretora do Observatório Eleitoral da Conferência Permanente dos Partidos Políticos da América Latina e do Caribe, Dolores Gandolfo, em entrevista. Já nos deparamos com várias situações em que a justiça está envolvida na política, no que algumas chamam de lawfare,
judicialização da política, disse essa especialista em relação internacional ao mencionar caso do Equador. Ex-presidente Rafael Correa, 2007-2017, se viu impedido de concorrer novamente às eleições argentinas após ser condenado a 8 anos de prisão, por suposta irregularidade no financiamento da campanha eleitoral do então governo do movimento Aliança Paz. No Brasil, vimos não mais como uma foto, mas como um filme, um processo de conluio entre os sistemas políticos e judiciário para impossibilitar que Luiz Inácio Lula da Silva 2003-2010 comparecesse às urnas e que levou a uma retração dos direitos humanos durante o governo de Jair Bolsonaro, disse Gandulfo, membro da rede de politólogas. A corrupção em todos os lugares. A questão da corrupção é de transparência que entrou na agenda de todos os países da região. Sobressaiu na Argentina com os altos níveis de polarização que o país apresenta. A sentença da Justiça Federal no julgamento que investigou a direção de obras rodoviárias na província de Santa Cruz Sul, durante a gestão da vice-presidente de seu antecessor Néstor Kirchner, 2003-2007, foi contraditório de acordo com o analista. Os juízes proferiram sentenças sem abordar o crime de associação ilícita que o Ministério Público alegou por falta de provas. Concederam a metade dos anos que o Ministério Público alegou relativamente ao crime de administração fraudulenta, mas do ponto de vista político foi aplicado e ela, Cristina Kirchner, uma pena muito elevada com de inabilitação que também vai contra o regime democrático desde o momento em que viola a vontade popular que deve decidir que representa, observou, fora do ocorrido eleitoral. O vice-presidente anunciou que não vai concorrer a nenhum cargo nas eleições presidenciais que vão ser realizadas em 2023. Embora essa decisão não diminua sua autoridade na hora de decidir quem vão ser os próximos líderes da coalizão diante de todos. Pela sua centralidade na política, Cristina vai ser líder que propõe qual será o projeto eleitoral para o próximo ano, disse especialista em processos eleitorais e políticas públicas. O governo, os sindicatos centrais de trabalhadores, como Confederação Geral do Trabalho, CGT, começaram a testar as possibilidades oferecidas pelo pleito eleitoral do ano que vem. O principal bloco de oposição junto pela mudança se encontra em um pêndulo puxado por forças disruptivas de extrema-direita. Outras tendências mais moderadas da possibilidade de reforçar uma aliança mais ampla que inclui o radicalismo. Em uma situação em que a região estava decepcionada com a última onda conservadora que chegou ao poder após um processo que viu nascer um contexto favorável para forças progressistas de esquerda, no início do século, a Argentina poderia contribuir para consolidar a integração de organizações regionais que, nos últimos anos, foram destruídas de sua institucionalidade? Por enquanto, a polarização continua prevalecendo, o contrário do que a sociedade costuma dizer nas pesquisas de opinião, que tende a indicar que ela quer moderação dos processos eleitorais, facilita a polarização das opções, disse Gandulfo. Os governos progressistas que agora reaparecerão na América Latina enfrentam situações econômicas e sociais com altas taxas de inflação. É um impacto da guerra na Ucrânia que os obriga a olhar mais para dentro de seus países, talvez nem tanto para a possibilidade de pensar regionalmente, disse a Argentina. Diante da insatisfação de parte da sociedade como o sistema partidário tradicional, o aprimoramento das instâncias da integração nas quais o vice-presidente possa influenciar e constituiria uma vantagem para a coalizão governista na Argentina, diante da expectativa de que esse espaço consiga satisfazer
as exigências que os cidadãos pretendem obter, concluiu. Rússia desarticula o grupo ligado ao Daesh que enviou combatentes à Síria e à Ucrânia. De acordo com o órgão de segurança russo na Síria, a rede de apoiadores se uniu ao Daesh. Já na Ucrânia, a nacionalista das Forças Armadas Ucranianas, dos participantes, 8 foram colocados na lista de procurados e 2 foram condenados. Nesta segunda-feira, 26, o Serviço de Segurança da Rússia, FSB, da sigla em russo, informou que com o Comitê Investigativo a Serviço Federal de Monitoramento Financeiro Russo desmantelou um grupo de apoiadores de Daesh, organização terrorista proibida na Rússia e em diversos países. De acordo com o comunicado do órgão, o organizador do grupo de seus 18 cúmplices foram uma rede em várias regiões da Rússia, qual patrocinava a organização terrorista e transportava extremistas para a Síria e a Ucrânia, a fim de participar das hostilidades contra o exército russo. Ao longo das incursões foram encontrados fotos e vídeos que confirmam a participação de extremistas dessa rede no conflito sírio e agrupamento de Daesh na Ucrânia. Conectados nacionalistas, disse o FSB. Durante as buscas nos locais de residência dos acusados foram apreendidos ferramentas de comunicação e instrumentos de pagamento, computadores pessoais, dos quais foram encontrados materiais de foto e vídeo sobre participação de membros de comunidade terrorista nas hostilidades da Síria e na Ucrânia, informou o órgão. Das detenções foram realizadas da Daguestão e na Chechênia. 8 indivíduos da Síria foram colocados na lista internacional de procurados e 2 condenados pelos tribunais longas penas de prisão. Geopolítica não atrapalhou a exportação de Rosatom, vão ultrapassar 10 bilhões em 2022. A Corporação Russa de Energia Nuclear Rosatom planeja faturar mais de 10 bilhões, cerca de 51,6 bilhões, em 2022 pela exportação de seus produtos e serviços, segundo o diretor-geral da empresa, Alexei Likachev. Este ano vamos superar uma barreira importante nas exportações de 10 bilhões, disse Alexei Likachev ao jornal Izvestia. Este resultado representa um aumento de quase 15%, acrescentou o diretor-geral da empresa. Para o executivo, não é limite, tendo em conta os contratos que já estão se concretizados, fornecimento de combustíveis e produtos de urânio enriquecido, serviços de conversão, é claro, projetos de construção de 23 reatores nucleares de uma dezena de países. As encomendas internacionais de 10 anos de Rosatom, segundo Likachev, se mantêm estável no patamar de 200 bilhões, cerca de 1 trilhão, apesar da atual situação geopolítica. Rosatom apresentou os documentos necessários para participar da licitação para a construção da primeira usina nuclear na Arábia Saudita, informou o vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak há algumas semanas. Além disso, nos últimos meses, o presidente russo Vladimir Putin ofereceu seu homólogo indonésio, Joko Widodo, oportunidade de cooperação em um projeto nuclear em Jacarta. Segundo Putin, a empresa russa de energia Rosatom tem experiência, competência e confiabilidade tecnológica suficiente para construir uma usina nuclear no país. Ministro da Defesa turco critica a França por ter dado abrigo aos curdos. A França se torna vítima de forças destrutivas, que obrigou a seu próprio território, declarou o ministro da Defesa Turquia, Hulusi Akar. Foi desta maneira que Akar comentou as manifestações espontâneas, confrontos em Paris organizados pelo representante da comunidade curda em resposta ao assassinato de 3 curdos por um homem mentalmente perturbado de origem francesa. Os recentes eventos em Paris demonstraram que a cobra alimentada pelos franceses começou a picar eles mesmos. Cita a agência Anadolu as palavras de Akar. Face aos acontecimentos na capital francesa,
A comunidade internacional deve abrir seus olhos para as atividades do Partido dos Trabalhadores de Kurdistão, PKK, na sigla em curdo, a rever sua atitude ante a organização, afirmou o ministro. No domingo 25, o porta-voz do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, também levantou a questão do possível envolvimento de ativista do PKK na organização dos distúrbios em Paris, criticando as autoridades francesas pelo apoio prestado aos curdos da Síria. As autoridades turcas consideram o PKK uma organização terrorista. Rússia realiza teste de voo de novo motor aeronáutico com tecnologias avançadas. A empresa russa ODK, parte de Rostec, realizou um teste de voo em motor PD-8, que será utilizado no avião comercial de fabricação russa Sukhoi Superjet New, no avião anfíbio B-200. O motor está sendo testado integrado no laboratório voador IL-76LL, pertence ao Instituto de Teste de Voo Promove da OACA. Cooperação Aeronáutica Unida informou a empresa. Em maio, os testes em bancada do primeiro protótipo do motor PD-8 havia sido concluído com êxito. Observa-se que os testes confirmaram que o motor e seus sistemas podem operar de acordo com os parâmetros básicos estabelecidos nas especificações técnicas, que as soluções de projeto utilizado no produto estão corretas. O motor Turbofan PD-8, destinado às aeronaves SSJ-100.000 BRF B-200, fábrica com peças, componentes totalmente russo e tecnologias avançadas de processamento, incluindo manufatura aditiva. Várias empresas estatais da Rússia estão envolvidas no processo, aproveitando amplamente a experiência adquirida no desenvolvimento do motor PD-14. Atirador de Paris admite o ódio patológico. Imigrantes revela procurador fotos e vídeos. Um interrogatório policial lança luz sobre os motivos que fizeram o atirador de Paris cometer o crime. O atirador disparou e matou 3 pessoas na capital francesa. Admitiu os investigadores que o massacre foi motivado por seu antigo ódio aos estrangeiros, disse o procurador de Paris no domingo 25. Durante o interrogatório, o suspeito teria dito que desenvolveu um ódio por estrangeiros que se tornou totalmente patológico. Após um roubo em sua casa em 2016, disse a promotora Laure Beccal em um comunicado. Homem de 69 anos se descreveu como alguém depressivo e suicida. Supostamente planejava se matar com a última bala. Ele inicialmente procurou atingir a população imigrante do subúrbio de Saint-Denis, no norte de Paris, mas mudou de ideia depois de ver poucas pessoas na área e achar suas roupas muito desconfortáveis para recarregar a arma com rapidez suficiente. Em vez disso, ele abriu fogo em um centro cultural curdo, em um café próximo na sexta-feira 23, matando 2 homens e uma mulher ferida, outras 3 pessoas no 10 Grau, distrito de Paris, anteriormente identificados com William M. Pela mídia francesa, o mesquinista aposentado estava supostamente armado com uma pistola Colt 1911 do Exército dos Estados Unidos, junto com vários pentes carregados. O procurador acrescentou que os investigadores foram forçados a interromper o interrogatório por motivos médicos no sábado 24 e transferiu o suspeito para um centro psiquiátrico da polícia. Nesse interim, a polícia fez uma busca na casa de seus pais, onde ele morava, mas não encontrou nenhuma evidência que ligasse a uma ideologia extremista.
Caos no centro de Paris, veículo capotados e incendiados, conflitos em andamento. No entanto, as autoridades reconheceram anteriormente que o suspeito tinha um histórico de violência contra imigrantes e havia acabado de ser libertado da detenção. Enquanto aguardava o julgamento por um ataque à faca em um acampamento de imigrantes em Paris, há um ano ele também foi condenado por violência armada em 2016, uma decisão da qual ele recorreu. Caso você tenha perdido, Paris está passando por tumultos pelo assassinato de 3 curdos em um tiroteio em massa na sexta-feira. O ataque provocou agitação em massa no fim de semana, quando moradores locais chocados exigiram justiça, causando a polícia de ignorar as ameaças à comunidade curda. O protesto logo se tornou violento, com multidões enfurecidas atirando projéteis na polícia, virando vários carros, quebrando vitrines. A polícia respondeu com gás lacrimogêneo e prendeu pelo menos 11 pessoas em uma tentativa de conter a violência. Mais tarde, disse que mais de 30 policiais ficam feridos em confrontos. Rússia aumenta fornecimento de alimentos para países amigos em 25%. Rússia aumentou o fornecimento de alimentos para países amigos em 25% em 2022, em comparação com o ano anterior, informou vice-primeira-ministra russa Viktoria Abrashenko. No ano que está terminando, aumentamos em 25% o abastecimento de alimentos para países amigos. É muito bom, vamos continuar esse trabalho, disse Abrashenko. Canal Rosia 24 abastece o mercado interno com alimentos, uma prioridade, sublinhou. Antes de mais nada, é preciso alimentar o país excedente, pode ser vendido para o exterior. Os parceiros da Rússia e União Europeia desistiram dos alimentos voluntariamente devido às sanções introduzidas, já que os bancos, incluído Roselcom Zibank, que está envolvida em negócios agrícolas, foram desconectados do sistema de comércio interbancário, tornando todos os tipos de operações impossíveis, pontuou a autoridade. Portanto, hoje não podemos fornecer quase nada para a União Europeia, seja fertilizantes, minerais ou alimentos, disse ela. Os países mais pobres também procuram comida, acrescentou. A Rússia é um fornecedor e estabiliza o mercado mundial de alimentos. Bem-estar desses países depende muito do nosso grão, óleo, gordura, afirmou. No início de dezembro, Bélgica, França, Alemanha, Países Baixos, Portugal e Espanha pediram à União Europeia que revisse as sanções contra a Rússia, dizendo que eles dificultam o fornecimento de alimentos fertilizantes aos países pobres. A Rússia continua sua operação militar especial na Ucrânia desde 24 de fevereiro, cujo objetivo, segundo o presidente Vladimir Putin, desmilitarizar a Ucrânia. Muitos países condenaram essa operação, impuseram sanções e Moscou apoiaram Kiev com suprimentos, ajuda financeira humanitária. Bumerangue cósmico revela longo fluxo de estrela de 400 milhões de anos-luz da Terra. Foto. Telescópio espacial Hubble registrou a galáxia espiral ESO 41519, que está localizada a 450 milhões de anos-luz. Como é possível observar na imagem, o centro do objeto lembra uma galáxia espiral regular, com longos fluxos de estrelas que se estende no núcleo galáctico com braços espirais compridos. Estas correntes de maré são causadas por alguma chance de interação no passado da galáxia, fornecendo uma aparência peculiar a ESO 41519. Na imagem também observamos que há um núcleo brilhante, com caminhos de poeira escura, bem como os braços difusos e menos brilhantes em cores frias com manchas azuis brilhantes. A imagem também revela longos e fracos fluxos que se estendem nos braços da galáxia, sendo uma na parte superior na imagem, um se
curvando para baixo no canto inferior esquerdo ou no canto superior direito a um menor. Além disso, é possível apreciar um plano de fundo repleto de pequenas estrelas e galáxias. Cabeças de crocodilo são encontradas em tumbas nobres no Antigo Egito. Foto. Uma equipe de arqueólogos descobriu 9 cabeças de crocodilo em 2 tumbas na necrópole Teba, no Alto Egito. De acordo com o jornal The Jerusalem Post, os restos dos esqueletos encontrados em tumbas de nobres do alto escalão foram mumificados e continuam fragmentados de crânios, dentes e esteodermas. Os especialistas afirmam que esta foi a primeira vez que descobriu um resto de crocodilos dentro das tumbas egípcias. Cabeças de crocodilo são encontradas em tumbas de nobres do Antigo Egito. Na mitologia egípcia, a deus Sobek era representado, descrito como um deus, como uma cabeça de crocodilo, como um corpo humano. Além disso, ele representava força e agilidade. Sendo assim, os arqueólogos acreditam que a cabeça foram oferecidas para pessoas sepultadas nas tumbas. Desenterra na Dinamarca esqueleto milenar que teria sido vítima de sacrifício ritual. Fotos. Os cientistas acreditam que o osso pertence a uma vítima de sacrifício ritual praticada há mais de 5.000 anos. Arqueólogos descobriram um esqueleto antigo no município do Agedal, perto de Copenhague, na Dinamarca. Pesquisadores de Romo, uma organização que representa de museus da Dinamarca, estavam conduzindo escavação no local da planejada construção de uma zona residencial quando um deles notou o osso saindo da lama. Depois disso, a equipe retirou diversos ossos humanos. Os cientistas concluíram que tinha encontrado um dos chamados corpos de pântanos, encontrados em zonas pantanosas por toda a Europa. Apesar de não ter nenhuma evidência direta, os arqueólogos acreditam que encontraram o resto de um sacrifício humano. Descoberta interessante de um corpo de pântano neolítico da Dinamarca. Os pântanos desempenhavam um papel importante na vida dos habitantes do norte da Europa, devido aos recursos que eles forneciam. O que mais importante ainda, que se acreditava que os pântanos eram portais entre o nosso mundo e o mundo dos deuses. Provavelmente o corpo descoberto era uma oferenda aos deuses. Cientistas estimam que o sacrifício ocorreu entre 4.300 a.C. e 600 a.C., ou seja, um neolítico na Idade do Ferro. Os pesquisadores também conseguiram desenterrar um machado de sílex, osso de animais e cerâmicas. Perto do enterro, eles acreditam que esses artefatos também faziam parte do ritual religioso. Os corpos dos pântanos são frequentemente encontrados quase intactos, uma vez que o ambiente ácido e a falta de oxigênio dificultam a sobrevivência das bactérias. Ano de 2022 tem número recorde de emendas constitucionais. O Congresso Nacional promulgou 14 emendas à Constituição em 2022. O número é recorde para um único ano desde que a Carta entrou em vigor. O número de promulgação de 2022 é quase o dobro do ano recordista anterior de 2014, com 8 emendas promulgadas. Além deste, em apenas 5 outros anos houve pelo menos 6 promulgações e 2 deles também integram a legislatura atual, 2019-2020. A única exceção é o ano de 2020, primeiro da pandemia de Covid-19. Ao todo, a legislatura atual promulgou 29 emendas, ou 22,6% de todas as emendas constitucionais até hoje. Emendas à Constituição. O governo Bolsonaro é responsável por 1/4 de todas as emendas já sofridas até hoje. 1992, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 1994, 6, 8, 10, 12 emendas em revisão.
1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 0. Intervenção federal em curso, 2020 e 2022. As emendas promulgadas em 2022 não seguiram um padrão temático único. Eles tocam em vários assuntos, com a tributação, regras eleitorais, orçamento, administração pública e direitos trabalhistas. Vê a lista ao final de reportagem. Nenhuma delas, no entanto, veio do Poder Executivo. Para consultor legislativo Gilberto Guerzoni, especialista em direito constitucional, uma conclusão que se pode tirar desse número é que eles retratam uma balança política pendendo para legislativo, que tomou as redes especialistas em 2022. O que provavelmente provocou isto foram a falta de articulação e fraqueza política do governo. Boa parte das emendas são pautas do próprio Congresso, que assumiu o protagonismo que há muito não se via, explicou. Guerzoni observa que apenas uma das emendas constitucionais de 2022 fazia parte da agenda do Executivo SC 123, que reconheceu o estado de emergência em função dos preços dos combustíveis e abriu caminho para despesas excepcionais. Outras também estavam ao radar do governo, mas nesse caso, no próximo ASC 126, oriunda da PEC da transição, que autorizou o gasto fora do teto para o orçamento do ano que vem, as demais emendas do ano foram bancadas pelo Legislativo. Além disso, o Guerzoni aponta para uma simplificação do procedimento de aprovação de emendas constitucionais que leva a aprovação mais rápidas. Parte disso se explica pela contestação anterior. Temas que são gestados dentro do Congresso ficam menos sujeitos a obstruções. Soma-se isso ao desenvoltura cada vez maior do Congresso com ferramentas criadas para a pandemia que acabaram sendo incorporadas ao dia a dia, como votação à distância, deliberação diretamente no plenário. Quase todas as PECs do Congresso foram aprovadas por unanimidade. Muito próximo disso. Não foram polêmicas, não tiveram grande exposição, nem disputa voto. Os procedimentos adotados durante a pandemia também acabaram facilitando a aprovação de matérias mais consensuais sem passar pelas comissões ou receber muitas emendas. O consultor avalia que o ano de 2022 foi acima do normal no número de emendas promulgadas, mas que ele reflete uma tendência já duradoura de o legislativo adquirir mais forças de suas relações com o executivo, se impor na definição da pauta nacional. A capacidade de articulação do próximo governo vai dar pistas sobre as chances de um ano como este se repetir. A Constituição foi modificada 140 vezes desde 1988. Além das 128 emendas regulares, há 6 emendas aprovadas durante a revisão de 1994, quando se adotou um procedimento simplificado, 6 tratados internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados pelo Congresso com quórum da emenda constitucional, por isso tem mesma força. Emenda Constitucionais de 2022, SC 115. Inclui a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais. Fevereiro. SC 116. Isenta templos religiosos do imposto predial territorial urbano IPTU. Fevereiro. SC 117. Determina percentual mínimo de recursos do fundo partidário para candidatura de mulheres em abril. SC 118. Quebra o monopólio estatal sobre produção de radioisótopos de uso médico. Abril. SC 119. Isenta estados e municípios de cumprir gastos mínimos com a educação durante a pandemia de Covid-19 em abril. SC 120. Estabelece o piso salarial nacional para os agentes comunitários de saúde. Maio. SC 121. Retoma benefícios tributários para empresas de tecnologia da informação, comunicação e meio semicondutores. Maio.
EC 122. Eleva o limite de idade para indicação de Ministério de Tribunais Superiores Juízes de Segunda Instância, maio. EC 123. Reconhece estado de emergência e autoriza gasto fora do teto para combater alta do preço dos combustíveis, julho. EC 124. Prevê que a lei federal deve instituir piso salarial nacional para os enfermeiros, julho. EC 125. Limita a apresentação de recursos no âmbito superior Tribunal de Justiça STJ, julho. EC 126. Autoriza gasto fora do teto para complementar o orçamento de 2023, dezembro. EC 127. Direciona recursos de fundos para financiar a piso salarial da enfermagem, dezembro. EC 128. Impede a lei federal de criar despesa sem fonte de receita, dezembro. Senador vai analisar a PEC dos lotéricos. Senador vai analisar em 2023 a PEC dos lotéricos. PEC 4/3/2022, aprovada pela Câmara na quinta-feira 15. A proposta prorroga o prazo de vigência de contratos atuais de todos os agentes lotéricos da Caixa Econômica Federal. Entre os benefícios pela prorrogação estão mais de 6 mil lotéricos com contratos firmados entre a Constituição de 1988. A PEC, iniciativa do deputado Fausto Pinato, PP, São Paulo, originalmente previa apenas a prorrogação de contrato existente antes da Constituição de 1988. Se o contrato fosse por prazo indeterminado na Câmara, o texto foi aprovado com alteração que ampliar os benefícios. O texto foi aprovado na forma de um substitutivo do deputado Darcy de Matos, PSD Santa Catarina. A medida, de acordo com o novo texto, passa a beneficiar indistintamente o agente lotérico que atua sob o regime de permissão que venceram licitações organizadas pela Caixa, os que foram apenas credenciados. O grupo dos credenciados abrange 6.310 lotéricos, com contratos anteriores à Constituição de 1988 e não passaram por processo licitatório. São pessoas físicas ou jurídicas que receberam apenas credenciamento para atuar como revendedoras dos bilhetes de loteria prática permitida na época. Uma lei de 2015 considerou válido este contrato. São licitação prévia. Ainda os prorrogou pelo prazo de 20 anos. Essa lei, no entanto, vem sendo questionada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, que entrou com a ação do Supremo Tribunal Federal, STF. O texto aprovado não menciona o prazo de prorrogação. Na análise da Câmara foi retirada a previsão de que o prazo adicional seria de 50 anos. Como presidente do G20 chegando à Índia, Zelensky liga para Modi e pede implementação de fórmula. Presidência do G20 e rotativa e o governo indiano ficará um ano no cargo. Zelensky recorre Modi para buscar concretização dos 10 pontos da Ucrânia para acabar com o conflito. Entretanto, Nova Delhi e Moscou estão a todo vapor negociações comerciais. Vladimir Zelensky disse nesta segunda-feira 26 que buscou ajuda da Índia para implementar uma fórmula de paz em um telefonema feito hoje com o premier Narendra Modi. Tive um telefonema com o primeiro-ministro Narendra Modi. Desejei uma presidência bem-sucedida do G20. Foi nesta plataforma que anunciei a fórmula da paz. E agora conto com a participação da Índia na sua implementação, afirmou o líder ucraniano, citou pelo Reuters. Zelensky pediu ao G20 no mês passado para adotar a fórmula de paz de 10 pontos da Ucrânia e acabar com o conflito. O governo indiano disse em comunicado à noite de hoje, 26, que os dois líderes discutiram a oportunidade para fortalecer a cooperação bilateral. O primeiro-ministro Narendra Modi explicou as principais prioridades da presidência indiana do G20, incluindo dar voz às preocupações das nações em desenvolvimento em questão, como a segurança alimentar e energética, dizia a nota mencionada pela mídia. Nova Delhi, que não condenou explicitamente a operação russa na Ucrânia, emergiu como o maior comprador de petróleo russo depois da China, neste mês comprando barris de petróleo
bem baixo do preço máximo de 60,302 acordado pela nação ocidentais. O ministro das Relações Exteriores do país, Subramania Jaishankar, disse que, como terceiro maior consumidor mundial de petróleo e gás, onde os níveis de renda não são altos, a Índia deve cuidar de seus próprios interesses e chamou a Rússia de um parceiro estável, testado pelo tempo. Além disso, as negociações Índia-Rússia não se encontram apenas no campo dos combustíveis. No mês passado, Moscou enviou a Nova Delhi uma lista de mais de 500 produtos para entregar em potencial, incluindo peças para carros, aeronaves e trens. MR da Índia também enviou uma lista com produtos indianos na tentativa de equilibrar o comércio bilateral, que agora está inclinando para a Rússia, relata a Reuters. Porta-avião britânico de 3,2 bilhões passa mais tempo sob reparos que operando ponto 30 Times. Porta-aviões britânico HMS Prince of Wales está no cais para reparos com maior frequência do que no mar desde que foi comissado em 2019, informou o jornal The Times nesta segunda-feira 26. Os problemas com o funcionamento do navio de guerra começaram já em 2020. Primeiro porta-aviões sofreu um vazamento na casa de máquina, depois o desabamento de um bloco de acomodação. Recentemente, o navio foi ancorado um estaleiro escocês depois de quebrar a ilha de Wewett devido a um problema do eixo de hélice em agosto, segundo a matéria. Porta-aviões passou 267 dias no mar, enquanto na véspera de Natal completou seus 268 graus dias de reparos, informou o jornal citando análise do Departamento de Defesa do Reino Unido. O porta-aviões HMS Queen Elizabeth substituiu o Prince of Wales em missões no exterior, apesar do fato de que os navios deveriam ser alterna a cada 8 meses, afirma o Times. Espera-se que os reparos no poço de estibordo do HMS Prince of Wales sejam incluídas na primeiro navio retornará a posto para um período de manutenção pré-planejado, disse um porta-voz da Marinha Real britânico citado pelo jornal. 3,2 bilhões, pouco mais de 200 milhões, um dos porta-aviões do Reino Unido. Pacheco repudia tentativa de terrorismo em Brasília. Presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, repudiou a tentativa de ato terrorista na capital federal e afirmou que a democracia brasileira não aceita ações como essa. A ação foi impedida com a prisão do homem que montou um artefato explosivo em um caminhão de combustíveis perto do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. As eleições se findaram com a escolha livre e consciente do presidente eleito, que tomará posse no dia 1º de janeiro. O Brasil quer paz para seguir em frente e se tornar um país que todos nós desejamos, afirmou Rodrigo Pacheco. A reconciliação nacional volta de um ambiente de equilíbrio, de ponderação e de sensatez e fundamental questionamento indevidos, crises que não precisam ser geradas, têm de ser combatidas, acrescentou. Segurança reforçada. O reforço do esquema de segurança para a posse de Lula e Geraldo Alckmin já começou. Diante dos últimos acontecimentos e da necessidade de reforço na segurança do perímetro da Praça dos Três Poderes, a Secretaria da Polícia do Senado Federal informou que nesta semana serão adotadas medidas excepcionais de segurança. Todas as pessoas devem passar pelos pórticos do raio-x, detectores de metal para adentrar nas dependências do Senado Federal, inclusive servidores, funcionários terceirizados e prestadores de serviço.
Não será permitida a entrada de visitantes nem de entregadores de alimentos ou motoristas de aplicativo. As entregas de alimentos e o embarque ao desembarque de passageiros deverão ser procedidos na área externa ao Senado Federal. Não será permitida a entrada de correntista nas agências bancárias da Casa que não integrem o quadro de colaboradores, apenas senadores, servidores profissionais terceirizados e estagiários poderão utilizá-las. Projeção de 2023-2024 cai na real. Após a aprovação da PEC da transição com licença para gastar mais de 145 bilhões no ano de 2023, além de 23 bilhões em investimentos depois do acordo político que deram maioria folgada ao novo governo, as previsões abusivas de juro, inflação e déficit publicou que eram mais distorções alimentadas pelo contrário. Ao futuro governo Lula caíram na real. Salva-se extremismo bolsonarista, não executa atos violentos. As explosões no aeroporto de Brasília em Ceilândia foram abortadas e teremos posse pacífica. Como as demonstrações de habilidade na costura política, só falta comandar Marina Silva, possivelmente no Ministério do Meio Ambiente, Simone Tebet, em cidades ou planejamento, além de encontrar espaço para partidos que vão reforçar o apoio Lula no novo Congresso. As projeções de inflação e crescimento, juros e déficit ficaram mais palatáveis e realistas. Nada de Selic, de 6% dólar, 6 como irresponsavelmente chegou a prever em entrevista o valor econômico, o ex-diretor do Banco Central, Fábio Kankuzuki. Pesquisas Focus encerradas sexta-feira 23, divulgada hoje pelo Banco Central, aponta que o IPCA de 2022 fechará no ano de 5,64%, 5,61% das respostas nos últimos 5 dias úteis, como viés de baixa após a nova redução dos preços de gasolina, diesel, GLP nas refinarias da Petrobras. O resultado sai dia 10 de janeiro para 2023. No entanto, as projeções aumentaram de 5,17% da semana anterior para 5,23%, 5,24% nos últimos 5 dias úteis. Por que o mercado espera a composição de imposto ICMS, sobretudo sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações baixados literalmente por Bolsonaro até 31 de dezembro deste ano? Confaz decidirá isso em janeiro. Quanto à Selic, que está em 3,73% das projeções para 2023, indicava um novo aumento de 11,75% para 12%, com as opostas dos últimos 5 dias subindo para 2,25%. O Itaú espera 2,50% numa forte revisão, quanto aos 11% anteriores ao segundo turno, com as projeções de inflação. Segue acima do teto as metas de 2023, 3,25%, com tolerância de 1,50 ponto percentual, igual a 4,75%, 2024, 3,5%, com mais 1,50 pp, igual a 4,50%. O mercado prevê que o freio de mão dos juros vai continuar puxando isso, vai esfriar mais crescimento. Depois da esperar alta de 3,5% do PIB turbinado eleitoralmente desde o ano, o mercado espera forte desaceleração em 2023 para 0,79%. 0,78% nos últimos 5 dias úteis, desaceleração também em 2024 de 1,67% a uma semana para 1,50%. O processo se estende até 2035, quando o crescimento foi revisto de 2% para 1,90%. Tudo depende, é claro, dos efeitos da política econômica de Lula e das respostas dos agentes econômicos, consumidores e empresários. E o dólar, que deve fechar em 5,27% este ano, subirá apenas para 5,27% em dezembro,
e em 2023 bem baixo dos 6 de Kankizuki. Qual o impacto da reforma tributária? Em questão que o mercado ainda não precificou e o eventual efeito da aprovação da reforma tributária considera prioridade do governo Lula para simplificar, aperfeiçoar e melhor redistribuir carga tributária e doação do IVA enfaixaria o papel dos atuais impostos de consumo, o que envolve a extensão da reforma do ICMS, que beneficia os estados e municípios. O desenho da reforma caminha na direção de aliviar a carga do consumo, que é regressiva para os mais pobres, tributar mais a renda e o patrimônio, com elevação da tributação sobre juros e a cobrança sobre dividendos, bem como acima de determinados valores patrimoniais, ressalvado o imóvel próprio de moradia. De todo modo, é preciso ver o link da reforma com necessidade de mudanças do perfil industrial empresarial do país, visando a transição energética da descarbonização conforme os compromissos climáticos. Alívio na inflação. O mercado está prevendo alívio curto prazo na inflação de dezembro e janeiro, alta em fevereiro, sob o impacto sazonal dos reajustes de tarifas, em especial das mensalidades escolares para dezembro. A previsão é de que o IPCA suba 0,45%, LCA espera alta de 0,44%. Como isso, a IPCA fecharia 2023 em 5,6%, estava em 12,3% em abril. Para janeiro, a taxa esperada é de 0,52%, a taxa foi de 0,86%. Em janeiro de 2022, haverá continuidade na baixa situação. Deve se manter em fevereiro, mesmo com a previsão alta de 0,69%, 0,72% nos últimos 5 dias úteis, porque o IPCA aumentou 0,93% em fevereiro deste ano. Na média, o mercado espera que o IPCA fique em 5,24% em 2023, nível semelhante aos 5,2% previsto pelo LCA para o ano que vem. O Itaú espera 5,7% em função da recomposição dos impostos. A clivagem que o futuro ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, está anunciando no cadastro único do Bolsa Família, marca que volta ao Auxílio Brasil, é uma providência que deve ser saudada como a liberalidade do auxílio emergencial. O universo do Bolsa Família mais do que dobrou, haja vista que há mais de 90 milhões de brasileiros cadastrados. O espírito do BF era emancipar as futuras gerações pelo acesso dos filhos à educação, mas o cadastro único ficou inchado pelo ingresso das famílias de uma só pessoa. Homens, sobretudo, as convivências eleitorais só fizeram piorar o cadastro. Como o país tem carência de recursos para resolver problemas críticos e revisão dos cadastros nos estados, sobretudo no CRAS, dos municípios, para ser previdência social, empresários militares da ativa ou reformados, aposentados, todos já recebendo de guichês públicos, receberam recursos que fazem falta a milhares de brasileiros. Que a exemplo se multiplique em diversas áreas onde a saca se contra a bolsa de viúva.